Bom, dando sequência na segunda videoaula de hoje, são as etapas abaixo aí, né, do processo de gestão de pessoas, sendo a primeira recrutamento e seleção, onde a empresa e os gestores vão buscar novas pessoas para trabalhar na empresa. Em seguida, também fazendo parte do processo de gestão de pessoas, a orientação e avaliação de desempenho. Isso vai ocorrer de acordo com o que a pessoa trabalha dentro da empresa, onde o funcionário é orientado, né, às suas atividades e também posteriormente avaliado. Na terceira etapa, nós temos a capacitação de colaboradores, onde esse processo é aquele processo para desenvolver as pessoas, dar o treinamento e também avaliar. Então, tal etapa pode incluir, como citado no slide, treinamento, programa de desenvolvimento, entre outros. É importante que quem for realizar essa capacitação dos funcionários fique atento à principal parte, que é a avaliação do aprendizado, onde se aplica teste para ver se o profissional que foi treinado, porque esse treinamento tem um gasto para a empresa, se esse funcionário que foi treinado, ele teve um retorno no aprendizado. Em seguida, nós temos aqui no slide, no próximo slide, que também vai falar um pouco sobre disso. Nessa parte da capacitação de colaboradores, é importante também desenvolver treinamentos onde esteja alinhado com a atividade do colaborador. Agora, no próximo slide, nós temos a quarta etapa, monitoramento dos colaboradores. Trata de acompanhar a atuação do desempenho das pessoas e seus resultados. E era isso que a gente já estava tratando. Após o treinamento, a empresa tem que fazer o acompanhamento para saber como que essa pessoa absorveu o conhecimento. E a última etapa é a manutenção das pessoas. É isso que vai fazer com que as pessoas continuem na empresa. Desenvolver um ambiente e clima organizacional favorável à satisfação das pessoas, com o objetivo de que sintam-se bem no ambiente de trabalho. Então essas são as principais etapas para realizar a manutenção e a permanência dos colaboradores numa empresa. Reduzindo o turnover, que é a taxa de contratação e de dispensa de funcionários, por meio de uma boa seleção e manutenção e desenvolvimento de talentos humanos. Então, hoje em dia, as empresas valorizam muito essas pessoas, os talentos humanos, até porque as empresas fazem investimento nesses trabalhadores. Então, um trabalhador que já está na empresa há 10, 12 anos, ela já sabe realizar a atividade com excelência, tendo em vista que essa pessoa já passou por vários treinamentos, então ela já tem um valor agregado, né? Já tem um valor humano ali para a empresa, certo? No próximo slide, então, agora já falando de planejamento de pessoal, que também está dentro da gestão de pessoas, a gente vai contextualizar com o Eugenini, de 2009, que é o autor de algumas teorias, e ele relata que o planejamento de pessoal é a primeira etapa do processo da administração de RH. E essa etapa consiste em identificar e contratar trabalhadores que demonstrem potencial para desempenhar de forma eficaz as funções necessárias na organização. Então, ele vai listar alguns processos envolvidos nessa atividade. Então, no que tange a planejamento de pessoas, a gente está falando da etapa de contratar trabalhadores para desempenhar funções dentro da empresa. Então, esse processo ele vai seguir a seguinte sequência, que a gente vai ver no próximo slide. Mas essa sequência que nós vamos ver, o gestor ele tem que identificar a necessidade de ter esse trabalhador na empresa, né? E a função que ele vai desempenhar, para não ser apenas mais um trabalhador, para ele ficar ali ocioso em algum determinado tempo, né? Então, agora já tratando dessa parte de planejamento, tá? Então, agora nesse slide, a gente encontra vários exemplos de pessoas que às vezes trabalham na empresa, tem setores que são superlotados e não tem serviço para aquilo, e tem alguns setores que tem muita atividade e tem poucas pessoas, certo? Então, vamos às etapas. Identificação das necessidades ou redundâncias na força de trabalho da organização. E é isso que a gente estava falando, né? Sobre identificar essa necessidade de ter aquele trabalhador naquele setor. Às vezes você contrata muitos trabalhadores, mas sem necessidade para determinada função. Recrutamento de potenciais candidatos.
Ou seja, identificar e atrair um grupo de pessoas que possam ser capazes de suprir a necessidade de RH da empresa. Ou seja, além de você identificar a necessidade da empresa, a necessidade real de ter aquele trabalhador, o próximo passo é recrutar pessoas potenciais, né? Você já não vai contratar aquele funcionário de cara, mas você vai fazer um filtro, selecionar potenciais candidatos que estão de acordo com algumas diretrizes da empresa, né? A terceira etapa aí é seleção de candidatos, dentre aqueles que demonstram melhor potencial, desempenho e comprometimento da empresa. Então aqui a gente já tem outro filtro, né? Você já vai fazer a seleção de candidatos dentre aqueles que demonstraram um melhor potencial de desempenho, seja via dinâmica ou entrevista, enfim. Quem vai selecionar geralmente é o RH ou até mesmo o gestor da empresa pode realizar essa seleção desses colaboradores, né? Então, essas são as etapas aí. Ainda no planejamento pessoal, ele se finda aí na contratação de uma ou mais pessoas que irão preencher a vaga, né? Então a gente consegue visualizar que a gente tem desde a identificação da vaga, a necessidade, né, de ter aquela vaga na empresa, contratar pessoas que estejam alinhadas com a vaga e também posteriormente fazer a seleção das pessoas mais ideais. Claro que esse processo vai variar de empresa para empresa. Então, finalizando, dessa forma, o planejamento das ações de recrutamento e de seleção é fundamental para que o processo de administração de recursos humanos dê certo. É o planejamento que irá direcionar as atividades a serem desenvolvidas. Deve conter também as necessidades do cargo, bem como a apresentação das novas pessoas contratadas, que é aquela famosa integração que as empresas fazem. Até porque quando uma pessoa ela está iniciando uma empresa, é muito importante que ela seja bem recebida e seja exposta para ela, principalmente para as pessoas que são líderes, para dar as determinadas orientações, o que a pessoa vai fazer, quando vai fazer, em relação ao horário de almoço e tudo mais. Então, esse planejamento de pessoas, no que tange a recrutamento e seleção, é de extrema importância, tá certo? Então a gente vê toda a sequência aí bem finalizada agora no final da contratação do pessoal. Agora falando bem separado de cada etapa, vamos falar sobre o recrutamento de forma detalhada. Então o recrutamento é o processo, né, de recrutamento em uma empresa. Ele tem início com a apresentação de um formulário. Algumas empresas esse formulário é escrito, o outro é por sistema, denominado requisição de funcionário, onde o setor vai demonstrar a necessidade que ele tem de ter um funcionário a mais, no qual o departamento de RH é responsável por fazer o preenchimento da vaga que está sendo oferecida. Nesse contexto, o recrutamento pode ser entendido como um processo que tem o objetivo de atrair o maior número possível de candidatos potenciais qualificados e capazes para trabalhar na empresa. Ou seja, essa parte de recrutamento, ele é separado da seleção. O recrutamento é aquela parte que você vai selecionar a maior quantidade possível de colaboradores que estejam alinhados à vaga, como a gente já falou, né, naquelas etapas, com a finalidade que você tenha maior poder de escolha em relação aos talentos. Então, quanto maior a quantidade de colaboradores potenciais você recrutar, maiores são as chances de você ter um sucesso nessa contratação. Então esse é o objetivo do RH que vai fazer esse recrutamento nesse primeiro momento. Dando sequência, ainda falando do recrutamento, é importante destacar que o recrutamento pode acontecer de duas maneiras, sendo o recrutamento interno e o recrutamento externo, onde a gente pode falar que o recrutamento interno é a procura de candidatos dentro da própria empresa para o preenchimento de uma vaga. Esse processo estimula os colaboradores dentro da empresa a querer crescer dentro da empresa, a se aperfeiçoar devido à possibilidade de mudança e de relacionamento com outros setores e pessoas, além de criar um sentimento de justiça pelo oferecimento de oportunidades aos demais funcionários. Então, as empresas que têm um plano de carga e salário têm esse recrutamento interno e ele serve até para você motivar os demais colaboradores. Você demonstra que na sua empresa todos têm a oportunidade de estar crescendo dentro da empresa, e isso é de suma importância,
Porque uma pessoa que tem essa visão dentro da empresa, ela vai procurar um crescimento pessoal, seja com estudo, e às vezes até mudar de área, mas ela precisa ter essa visão da empresa, que a empresa dá possibilidades, né? Tem muitas pessoas que às vezes saem de uma empresa para ganhar menos, para ir para outra empresa, com o intuito de crescer profissionalmente. Às vezes ela está numa empresa menor que não ofereça esse crescimento, e ela vai em busca de empresas que ofereça isso. Então assim a gente fecha esse segundo vídeo e vamos para o último vídeo da aula de hoje.